a magia, ela é algo muito maior do que aquilo que a gente faz. Porque a magia, ela se alavanca no nosso desejo, na nossa palavra, no nosso sentimento, no nosso coração. A partir do momento que eu sei que o meu sentimento, a minha palavra, a minha ação, o meu olhar, a minha presença pode criar mudanças no mundo, então eu posso começar a estudar como melhor colocar a minha palavra, empoderar o meu sentimento e trazer isso como uma força da natureza para melhorar o meu mundo, a minha realidade. Então, isso é magia. Evocar uma força, um poder, chamar isso pelo meu nome, pelo nome da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha esposa, da minha mulher, trazer uma força para uma situação e sentir que essa situação está envolvida numa energia. Então, isso também é prática de magia. Mas o maior poder da magia não é a prática da magia. O maior poder da magia é você se tornar isso. Uhum. É quando magia não é mais o que você faz. Magia é o que você é. Você é isso. Você se torna isso a partir do momento que você passa por uma iniciação real. Muitas ordens esotéricas e ocultistas têm rituais de iniciação que te faz refletir sobre algo, mas que não te coloca num outro estado de consciência. Uhum. Então, a maior iniciação é aquela que abre a tua visão mágica de mundo. Mas então não existe a magia negativa. Não cheguei aí ainda da magia negativa, que é uma interpretação. Bom e ruim são coisas a serem interpretadas. Me dê um exemplo de uma situação ruim que aconteceu na sua vida. Você pode dar um exemplo? Relacionamentos ruins que eu tive no passado, pode ser? Então vamos ser pontual. O dia que você terminou um relacionamento e você sofreu muito porque você não queria terminar, você pode achar que isso é uma coisa ruim. Certo? Certo. E aí alguém pode dizer para você que foi uma outra pessoa com inveja que fez magia para acabar o seu relacionamento, e aí por causa disso, então essa magia ruim acabou o seu relacionamento. Mas se depois que acabou esse relacionamento você encontrou um relacionamento muito melhor, aquilo foi ruim ou bom? Foi bom. Então, bom ou ruim, meu irmão, é muito relativo. Interpretação. Quando eu tenho um olhar maior. Agora, num olhar pontual, se eu tiver um olhar amplo, bom ou ruim, é interpretação. E eu começo a entender que mesmo quando alguém faz magia para outra pessoa, não é por acaso, né? E sai fazendo magia para outro por acaso, né? Alguma razão tem. Para alguém fazer uma magia boa ou ruim, tem alguma razão. Então, quem recebe uma magia? Quem recebe uma magia que acha que é uma magia ruim, alguma razão teve para chegar. Esse é o ponto. Ou a razão é ter algum aprendizado para essa pessoa com essa magia ruim que está chegando, ela trazendo algum aprendizado. Então, mesmo quando eu passo uma situação ruim na vida, eu entendo que isto é um aprendizado. Mas não quer dizer que eu sou conivente com a pessoa. Então, boa ou ruim é a intenção da pessoa. Então, uma pessoa pode ter uma intenção de prejudicar. Agora, onde isso vai chegar? Isso vai chegar no endereço que tem alguma coisa a ver com ela, né? Então, não é por acaso. Mas aí eu entendi perfeitamente. A pessoa que recebe a magia, ela pode, como você deu o exemplo, né? Termina um relacionamento que era ruim, depois vem um bom, então na verdade ele não era ruim. Mas o emissor não é contra a espiritualidade você Então, fazer uma coisa negativa, por mais que a pessoa possa teoricamente merecer. Por que fazer algo, uma magia que na intenção do emissor seja prejudicar o outro? Entende minha pergunta?
você tem a liberdade de amanhã, quando você acordar muito inspirado amanhã, e você pode ter a liberdade de amanhã acordar e sentir que acordou para oferecer flores para alguém. Então você tem a liberdade de amanhã, quando você acordar, você pode ir na floricultura ou entrar no aplicativo de flores e você pode escolher alguém para enviar flores amanhã. Isso é uma liberdade que você tem. O ser humano ele tem uma liberdade absoluta, praticamente, né? Porque você tem Livre-arbítrio. você tem uma... Eu não usaria essa palavra livre-arbítrio porque ele também tem que ser explicado, irmão. Mas liberdade, sim. Mas outra pessoa que não é você, lógico, né? Ela pode acordar com vontade de tacar pedra em alguém. Não é da liberdade dela dar flores ou tacar pedras? Não é uma liberdade que a gente tem? Sim. Né? A espiritualidade não te impede nem de jogar flores, nem de tacar pedra. Porque é tua liberdade, né? Senão eu estaria impedindo sua liberdade, né? Sim. Se eu acordar amanhã e eu quiser dar flores para alguém, ninguém pode me impedir. Se outra pessoa acordar amanhã e quiser tacar pedra, alguém pode impedir? Não. Ela vai sofrer consequências. Não, mas não foi essa a pergunta, irmão. Ninguém pode te impedir. Não foi essa a pergunta. A pergunta é, alguém pode impedir? Se uma pessoa acorda amanhã e fala, hoje eu vou tacar uma pedra em alguém. Alguém pode impedir? Não. Então, do mesmo jeito que uma pessoa ataca pedra, outras atacam pensamentos. E ninguém pode impedir. Nem a espiritualidade. Entendi. Porque a espiritualidade, ela a espiritualidade não tira a tua liberdade. Né? Então, quando alguém faz uma magia negativa, é igual uma pessoa atacando pedras. É da liberdade dela lançar pensamentos negativos. Agora, ela não vai só lançar pensamentos negativos, ela vai elaborar isso com fórmulas secretas, com elementos e tudo, e vai condensar uma força negativa e vai direcionar isso para alguém. É a liberdade que todos têm. Entendi. Mas ela tem uma consequência no âmbito espiritual quando ela faz isso? Boa pergunta. Explica para mim o que você entende por consequência no âmbito espiritual. Me explica para mim o que isso quer dizer. Tipo, por exemplo, se eu acordar amanhã e quiser matar alguém e fizer isso, eu vou ter uma consequência no mundo tridimensional aqui. Eu vou ser preso. Que consequência você acha que deveria ter no mundo espiritual? Não, eu não sei. Eu tô te perguntando se existe uma consequência para uma pessoa que age de uma maneira negativa em prol de um terceiro. O que você acha que seria o correto? O correto? O que você acha que seria o correto, assim, na sua mente? Não sei. Né? A espiritualidade, né? Como é que a espiritualidade age? Será que Deus... Eu não sou Deus, eu não sei como que ele pensa. Bom ponto. O ponto de vista do espiritualista é um ponto de vista que tem que partir de cima para baixo, né? Então, será que Deus ama igual a pessoa que levantou para dar flores e a outra que levantou para tacar pedra? Boa pergunta. Ele ama igual? Ama. Então não tem inferno. Não tem inferno, concordo. Não era essa a minha... Eu não estava insinuando isso. Não, mas é a opinião. Então, a partir do ponto de vista que Deus ama igual, a espiritualidade ela é o mais próximo assim de Deus, né? Então, a gente fica pensando em consequências porque a gente fica pensando em karma, em inferno, em dívida, e a gente pensa muito em vingança. Tem um desejozinho que de alguma maneira aquela pessoa se dê mal. Porque ela tacou pedra em alguém, então eu quero que ela se dê mal. Como é que a espiritualidade não faz ela se dar mal? A espiritualidade vai pegar ela vai tomar o tombo, ela tacou... Não, a lei do retorno, olho de talhão, dente por dente, olho por olho, dente por dente, vai voltar para você. Isso vai voltar para você. Mas será... se essa pessoa que atacou pedra for o meu filho, o que eu faria por ele? Eu colocaria ele preso ou eu procuraria entender o que aconteceu e ver se curo, né? Como
como é que cura, né? Essa dor, né? O que aconteceu. Então, eu entendo que quando a gente faz algo que não é legal, né? Que agride a mim ou a outra pessoa, eu acredito que Deus e toda a espiritualidade, o movimento é para curar isso, né? E não para castigar. Entendi. Sim. Então, se estiver pensando em consequências do ponto de vista de castigo, eu não entendo que a espiritualidade faça isso. Entendi. Agora, quando uma pessoa desejou o mal para o outro e se movimentou para fazer o mal para o outro, esse mal que ela desejou para o outro já está existindo dentro dela. Então ela já está sendo prejudicada. Eu não preciso que ninguém venha bater mais ainda nela, nem atacar. É lógico que no nosso mundo, nós precisamos de leis e regras na sociedade, que é o nosso código, né, penal, para funcionar em sociedade. Mas nós estamos falando do ponto de vista da espiritualidade, né? Perfeito. Então, isso não quer dizer que eu não sou conivente com nada, absolutamente nenhum crime, nem se for o meu filho. Não sou conivente com nada. Mas, do ponto de vista da espiritualidade, não é você se vingando ou punindo que você resolve. Agora, como fica a cabeça da pessoa, esse Isso. é o ponto. Era isso que eu estava querendo dizer com a consequência. Não tem uma punição que venha da espiritualidade. A própria pessoa vai se punir. A própria pessoa. Por quê? Primeiro, essa pessoa não terá mais amigos leais e de confiança, porque ela não é de confiança. Entendi. Então, como será a vida dessa pessoa? Será solitária, né? Vazia. Então, será que eu preciso de mais gente para bater nela? Não, Isso já é suficiente. Então, de forma alguma. Então, a espiritualidade, ela sempre vai procurar olhar o ser humano como um lugar de cura. Você já experienciou alguma coisa assim? Alguma pessoa que fez algo do tipo? Eu acho que todos os dias nós fazemos coisas que nem sempre é o que a gente gostaria de ter feito, né? Eu entendo que todos os dias, assim, muitos de nós carregam peso de culpa por coisas que não era necessário. Algumas pessoas acreditam que fizeram algo muito criminoso porque era um pecado de Deus, da religião e tudo, né? Então, eu acho que todos os dias a espiritualidade vem acolher a gente e receber a gente, mostrar que em qualquer situação a gente deve aprender a se acolher e sempre é tempo da gente se tornar uma pessoa melhor, né? Então a espiritualidade está sempre focada nisso, assim. Se eu conheci pessoas que tiveram um passado difícil, grandes dificuldades com o que viveram e muito arrependimento e muita culpa, sim, eu conheço bastante gente, né? Mas eu acho que em muitos caminhos é possível haver uma cura, assim, para a pessoa se tornar alguém melhor. E Ale, Perfeito. você comentou, a gente falou há pouco sobre tempo, né? E você já comentou uma vez que nós somos navegantes do tempo. O que significaria isso do ponto de vista espiritual? Significa que aquilo que a gente entende por tempo e espaço é uma ilusão, né? É uma ilusão completa, né? Porque se a gente estiver conversando aqui, a sua noção de tempo ela depende de duas coisas. Primeiro, um corpo biológico. Segundo, aonde esse corpo está dentro de todo esse movimento que está acontecendo aqui, né? Então, o nosso corpo ele está aqui no planeta Terra, que dá um giro, né, de 24 horas. Então, a minha noção de tempo ela está totalmente relacionada a esse giro de 24 horas e os 365 dias, porque todos os dias o meu corpo pede para dormir. Então, a minha noção de dia, né, de quanto tempo um dia tem e de quanto tempo tenho de vida.
né? Eu vou viver cerca de 150 anos, então eu já estou terminando o primeiro terço, assim, Sim. da minha vida. Eu tenho mais 2 terços. Então, se você me falar de uma vida de 300 anos, isso me parece uma coisa longa demais, 300 anos. Eu não programo coisas para fazer daqui 150 anos ou daqui 120 anos. Eu programo as coisas dentro do meu tempo de vida, né? Então, a minha noção de tempo ela está totalmente atrelada ao crescimento biológico do corpo e a esse movimento, né, que vai dizendo as estações e tudo mais. Então, a partir do momento que você não tiver mais um corpo, você não está mais sujeito a isso, né? E aí, a entidade que me acompanha se chama Sultão, que é o meu mestre, o mestre espiritual que gosta de ser chamado por esse nome, Sultão. E o Sultão, ele diz que a nossa vida é igual a um sonho. Que quando a vida acaba e você olha a vida inteira vivida, é igual acordar de manhã com a sensação que sonhou. Ele diz, porque as pessoas perguntavam, essa entidade vem toda hora, ela está sempre aí, está sempre disponível. Ele falou, estou. Falando, não tem mais nada o que fazer. Ele disse, não tenho nada melhor para fazer e estou sempre disponível. Sabe por quê? Porque a tua vida, ela passa muito rápido para mim. Para mim, aqui onde eu tô, tua vida inteirinha onde eu tô, é como se fosse aí um final de semana, umas férias, alguma coisa assim. Caramba. É rápido. E quando a tua vida acabar, você vai ver que foi rápido para você também. E é só você procurar uma pessoa que tenha bastante idade, uma anciã, e pergunte se a vida demorou para passar. Vou perguntar amanhã. Então, a nossa noção de tempo, ela muda completamente. Esse tempo, ele é uma ilusão. Então, a nossa realidade aqui, ela é uma realidade de muita ilusão, né? A gente fica pego nesses valores ilusórios e pego no tempo, né? O tempo e o espaço é a base da criação, né? Sem tempo e sem espaço, não dá para dar play em nada, né? Mas e os sonhos? Eles são mensagens, são realidades paralelas ou são apenas criações do nosso inconsciente? Para quem gosta de sonho, eu recomendo o livro Oráculo da Noite, do Siddhartha. Então, nesse livro, que é o mais recente livro assim, sobre sonhos, né? E sobre as experiências oníricas, né? As experiências que vão se formando na nossa mente em sonho. Mas as mirrações, né? Que acontecem por meio da ayahuasca, da ayahuasca na Amazônia, do bufo ovários no México, da iboga lá na África, da psilocibina ou da sálvia divinalis, do rapé. Então, essas mirrações, isso também está no campo onírico do sonho, né? Um sonho induzido, né? Então, antigamente o Siddhartha demonstra no livro que antigamente você dava muito mais importância aos sonhos, né? Tem a história de José que chegou no Egito e ele interpreta os sonhos lá do faraó e tudo mais. Ele fica importante por interpretar sonhos. Então, os sonhos de uma pessoa era muito importante, porque os sonhos eles revelam muito do que você gostaria e do que está chegando para você ou do que existe na sua realidade. E alguns sonhos a gente perde o fio da meada do porquê, né? Que eles estão repetitivos na nossa mente. Mas o campo dos sonhos, até como uma viagem astral, um desdobramento astral, é um campo muito rico para entendê-lo como algo que atravessa uma espiritualidade. Você pode dormir à noite e você pode sonhar que fez uma grande viagem, não é? Você já aconteceu de você dormir e sonhar que fez uma viagem, foi para algum lugar, de avião, um cruzeiro, alguma coisa? Mas como é que você conseguiu fazer uma viagem que ia levar 3, 4 dias em apenas algumas horas de sono? Porque no sonho você quebra a barreira do tempo e espaço, onde a sua consciência pode trazer algo que está além do corpo. Experiências de quase morte mostram pessoas que estão completamente fora do corpo, em consciência. Então, o sonho pode entrar nesse campo da consciência, o sonho pode entrar
e adentrar no campo da outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que esteja desencarnada. Eu conheci uma família em que o patriarca ele foi assassinado por causa das terras que ele tinha. Mas ninguém sabia onde ele guardou a escritura. Ele tinha colocado um buraco dentro da parede. E a esposa dele sonhou com ele. E ele vinha para ela, ensinava para ela em sonho aonde ela tinha que abrir um buraco na parede, que a escritura estava guardada lá dentro. Isso não é um caso isolado de pessoas que sonham com parentes desencarnados que revelam coisas que só eles podiam dizer. De cartas de Chico Xavier que só eles poderiam dizer. Então, como é que a gente entende o ponto em que a gente se relaciona com tudo isso num lugar de experiência e não apenas num lugar de crendice, né? Até onde isso tudo é uma experiência real na minha vida e até onde é uma coisa que eu acredito, e se amanhã aparecer algo melhor para eu acreditar, eu paro de acreditar nisso aqui, né?